Bom dia a todo mundo aí, bom dia aos sócios e sócias digitais. Falar um pouco aí sobre esse retorno de dado, né, para passar mensagem para o nosso torcedor. Dado já é da casa, né, mas ele volta agora depois de um intervalo, em função da saída dele lá naquele auge da nossa pandemia, na nossa dificuldade financeira, que ainda persiste, lógico, mas a gente já vai encontrando um equilíbrio maior de forma a poder voltar a investir no 23. Então, a primeira motivação do retorno de dado é, de fato, para dar sequência ao projeto do Sub-23, que foi interrompido ali no final de março, começo de abril, né? Ele volta como treinador do 23, na mesma função que ele tinha, auxiliado por Pedro, portanto, com o objetivo de remontar o projeto com foco no Campeonato Baiano 2021, né? Quando começa isso já, né? Hoje mesmo o Dado já está aqui no Centro de Treinamento Evaristo de Macedo, já trabalhando com foco na remontagem do projeto do 23. A gente vai fazer algo muito parecido com o que a gente fez ano passado, começando no último trimestre de 2019, que a gente começou a fazer o projeto com o objetivo lá do Campeonato Baiano, montando uma equipe com esse foco, depois de ter terminado lá em 2019 o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Esse ano a gente não participou do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, mas a gente começa agora a montar o projeto para o Baiano 2021, com Dado Cavalcante e Pedro à frente, né? Então esse projeto começa desde já, com o objetivo de primeiro olhar todo o grupo da casa, os meninos que estão no Sub-20 e no Sub-17. O nosso primeiro ciclo é olhar e acompanhar quem desses jovens vão poder fazer parte do projeto do 23, já para o Campeonato Baiano do ano que vem, e somente após essa análise, somente após esse acompanhamento, a gente passa ao mercado para completar o elenco com jogadores de fora que venham também para dar um pouco mais de experiência ao time, né? Então, o nosso objetivo é avançar esse ano, ainda mais do que avançamos no projeto anterior, no ano passado, com atletas jovens daqui da nossa casa, do Sub-20 e até mesmo do Sub-17, onde a gente já está vendo alguns atletas que vão poder compor esse projeto do 23. Então, a primeira vinda de Dado é com esse objetivo, né? Ele começa já a montar o elenco do 23 para o Campeonato Baiano de 2021. O segundo objetivo é algo que ele não fez da outra vez, né? É algo que foi acrescido no projeto e nesse convite que fizemos a ele e a Pedro para voltarem ao clube. A gente entendia que o próprio projeto da divisão de base precisava de uma liderança com um perfil muito técnico, né? E a gente não tinha isso dentro da diretoria de futebol, portanto é um cargo ligado à diretoria de futebol do clube, que vai fazer com que ele seja o coordenador técnico de futebol do clube inteiro, fazendo integração entre as comissões, fazendo todo o trabalho que vem desde a iniciação lá do Sub-13, Sub-11, Sub-9, passa pelo Sub-15, pelo Sub-17, pelo Sub-20 e também pelo Sub-23, de forma que a gente tenha um único profissional olhando de forma integrada isso, que é diferente do profissional que antes existia, que no caso era Robertinho, que acumulava uma função técnica e também com a função administrativa, né? Ele também acompanhava a função administrativa, a função técnica e terminava ficando sobrecarregado. Agora a gente vai ter Dado Cavalcante exclusivamente como coordenador técnico do clube, olhando desde os meninos mais jovens até mesmo as carências do futebol profissional do time principal, para que a gente consiga já no 23 preparar uma transição muito mais consistente da base para o profissional. Então, Dado vem com esse novo cargo de coordenador técnico, é um cargo ligado à diretoria de futebol, naturalmente, e também na nossa necessidade que a gente viu de corrigir erros, de fazer uma diretoria de futebol cada vez mais ampla, né, cada vez mais robusta, fazer com que a gente tenha uma diretoria de futebol que consiga gerir melhor os desafios, principalmente do time profissional, de forma que eu acho que Dado vem para colaborar com essa nova fase aí, também, além de treinador do Sub-23, como coordenador técnico do clube, um profissional extremamente preparado e experiente, apesar de jovem, um treinador de mão cheia, e a gente preferiu muito mais que esse cargo fosse ocupado por alguém que a gente já conhece, e além disso, que tivesse experiência de campo, para que a gente consiga corrigir rumos que a gente entende que precisam ser corrigidos, né? Então, esse é o nosso movimento aí em relação a Dado Cavalcante, a quem a gente dá as boas-vindas, naturalmente entendendo que a gente tem muito mais a fazer também nessa área de futebol, a gente precisa corrigir muitos rumos, algumas mudanças já começam a ser feitas, outras naturalmente ficarão para o futuro. A gente sabe que a gente tem eleição daqui a um mês e meio, mais ou menos, também caberá a quem assumir a presidência a partir do mês de dezembro, também tem que dar sequência e tem que
continuar as mudanças que entender necessárias, né? A gente já vai fazendo algumas e, naturalmente, a gente entende que outras precisarão ser feitas, mas tudo a seu tempo, tudo a seu momento, dando mais robustez e dinamismo e assertividade à diretoria de futebol, certo? Então, essas são as notícias em relação à chegada de Dado. Ele fica com a gente com contrato até o final de 2021, nas duas funções, como treinador do 23 e como coordenador técnico do clube, integrando muito, dando muito mais valor à formação do atleta e também à transição desse atleta para o time profissional. Queria também aqui, Felipe, Malê, Rafa e a todos que nos escutam, a todos os sócios e sócias digitais, dar os parabéns, né, às nossas meninas de aço, um bom começo. A gente está muito focado, e quando a gente montou o projeto, muito focado em trazer o Bahia para a Série A do Campeonato Feminino de Futebol. Então a gente tem assim isso como uma prioridade e a gente começou com o pé direito. As meninas vão aí honrar muito o nosso manto, a nossa camisa. Eu tenho certeza que a gente merece, por tudo que a gente está fazendo pelo futebol feminino, a gente merece em 2021 estar na Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, tá bom? Era isso aí, eu não sei se vocês têm alguma pergunta mais aí, Rafa. Presidente, o Ironildo no Twitter, ele faz até uma pergunta interessante sobre como ficará Dado após o início do Campeonato Baiano, por exemplo, a dupla função dele, como é que ele vai descer? Isso foi conversado bastante com ele. Esse é um dos motivos dele ter vindo mais cedo, dele conseguir adaptar essa logística para poder treinar e comandar também a questão técnica da base. Entendi quem é a pergunta, Felipe? Ironildo. Excelente pergunta de Ironildo. Primeiro porque a gente viu que Dado estava solto no mercado, né? A gente podia contratá-lo só no ano que vem, mas a gente ia possivelmente perder um profissional desse gabarito, né? E segundo que a gente acha que a gente precisa de tempo para estruturar esse setor na diretoria de futebol, um setor que a gente entende que precisa ser muito melhor trabalhado, a própria diretoria de futebol como um todo, como eu tenho dito. Naturalmente, nesse primeiro momento da chegada de Dado de Pedro, a concentração maior vai ser no trabalho da coordenação técnica do clube, né? Integração entre as comissões, avaliação de todos os jogadores da base, análise das lacunas e do que a gente precisa ir buscar para melhorar os nossos times, desde o sub-13, 14 até o sub-20. Essa vai ser a concentração maior dele nesse primeiro momento. E talvez um tempo dedicado um pouco menor ao trabalho de campo para a formação do time sub-23 2021. Quanto mais o trabalho for se aproximando do Campeonato Baiano, esse tempo vai se invertendo um pouco, né? E aí ele vai ter que concentrar mais tempo no trabalho de campo e um pouco menos tempo na coordenação técnica. Mas sempre haverá tempo para as duas atribuições e elas são complementares. A gente entendeu que era muito melhor ter um treinador também realizando o trabalho de coordenação técnica do que ter trabalhos isolados, né? E eu acho que o trabalho que Dado fez aqui, inclusive na prospecção de atletas, foi muito positivo. Inclusive, Rafa, ele já esteve em Praia do Forte no sábado e assistiu a esse jogo do Sub-20 contra o América Mineiro, que terminou no placar de 1-1 no Brasileirão. Ele, inclusive, já esteve em Praia do Forte. Quarta-feira estará de novo no jogo da Copa do Brasil Sub-20 entre Bahia e Ceará. Ele já acompanhou aí, Felipe, já acompanhou Perfeito, Filipão. Do brasileiro, né, do Sub-20 especificamente. Nós havíamos fechado com ele, com Dado e com Pedro ali antes daquele Bavi, e foi um dia antes do Bavi Sub-20 pelo Campeonato Brasileiro. Desde então ele já vem acompanhando todos os jogos e também já está voltando, assistindo os jogos anteriores à contratação dele, né? Então está muito antenado aí com boas informações, inclusive do 17 também. Talvez a gente tenha aí um ou dois atletas do 17 que já venham compor o time do 23 aí, quando o trabalho foi iniciado. Presidente, só para finalizar, para a gente arrematar, para o torcedor entender como é que vai funcionar. Você disse aí que Dado vai focar muito mais na parte técnica, fazendo esse elo entre a base, o 23 e o time principal, ligado à diretoria de futebol. Mas é importante a gente explicar que a base já tem uma estrutura funcionando atualmente, com um coordenador administrativo próprio, um coordenador social, os supervisores de cada categoria tendo mais autonomia em algumas situações. Explica como é que está funcionando também, para a galera não achar que Dado vai ser, digamos assim, como você disse, o único responsável, ali pela divisão de base. Coordenação técnica, certo? Dado ele não se vincula ou ele não se compromete, ele não é responsável por nenhum trabalho administrativo da base e nem comercial da base, né? O que é o comercial, na verdade? É relacionamento com empresários, contratação de atletas, nada disso. Ele vai ser o grande coordenador técnico da base, voltado com os olhos voltados para o campo, né? Campo, elenco, metodologia,
tudo isso que a gente também faz combinado com o que nós trabalhamos no começo do ano com a Double Pass, que foi a empresa que nós contratamos para fazer uma consultoria voltada para a reestruturação da base, né? Tudo isso está sendo voltado, está sendo combinado, está sendo feito de acordo com o projeto que nós fizemos no começo do ano com a Double Pass, que deve voltar no começo de 2021 para dar continuidade à segunda etapa daquele trabalho que eles fizeram, a consultoria belga que a gente tinha contratado, e Dado entra com esse objetivo de fazer integração entre as comissões técnicas, metodologia, formação, avaliação e composição de elenco, análise eventualmente de reforços e contratações para a base também, né? Mas nunca no relacionamento, por exemplo, com empresários e nunca na parte administrativa. Ele faz o trabalho voltado para dentro de campo, elenco, comissão técnica. Naturalmente, nós temos outros profissionais que já fazem isso aqui no clube e além de alguns que ainda vêm especificamente para essa área administrativa, a gente ainda vai precisar de um reforço de um outro profissional também, certo? Lembrando só que desde o começo a gente tem falado que a gente está mudando muito aquele perfil da base com um todo-poderoso, né? Com alguém que seja para ser o grande gerente, o diretor da base, né? A gente tem mudado bastante esse modelo, a gente entendeu que ele não estava sendo bem sucedido e a gente está deslocando um pouco para a setorização por competências de cada profissional, né? Já que é difícil encontrar um profissional que consiga ser um grande administrador, ser um grande financeiro, ter relações com o mercado e, além disso, ter um olhar para dentro de campo na profundidade que a gente precisa, né? Então, a gente mudou um pouco isso e Dado vem para fazer essa parte, portanto, de dentro de campo, metodologia, formação, integração de comissões, olhando para o time de transição e olhando também para o futebol profissional. Para a gente te liberar presente, só para arrematar o assunto, porque não adianta você vir a público e o torcedor só faz uma pergunta, né? Você sabe qual é, sobre contratações. Mas queria que você pudesse falar sobre isso e sobre o sorteio da Sul-Americana, como é que você viu enfrentar o Melgar do Peru? Olha, eu acho, Felipe, que a gente tem que enfrentar quem tiver que enfrentar, né? Eu não fiquei muito preocupado assim, com que time ia sair, né? Estava mais preocupado com logística e com tempo de deslocamento, mas em relação a time, a gente tem que estar preparado para enfrentar qualquer um, né? O Melgar, apesar de não estar numa fase muito boa, as informações que a gente tem é de um time consistente, com bons atletas, mas numa fase ruim. Mas a gente não escolhe adversário, não. Vamos para cima, fechamos agora a logística. Um sorteio muito em cima do jogo, né? Vamos de avião fretado, vamos de voo fretado aí, provavelmente saindo de Salvador na quarta-feira, começo da tarde, direto para Lima. Estamos fechando isso agora. E retorno de Lima direto para São Paulo, onde a gente joga com o Santos no domingo à noite, né? Então, tanto aí da Lima quanto o retorno para São Paulo, muito provavelmente de voo fretado. É um custo maior para o clube, mas mesmo no momento difícil, mas um investimento necessário para compatibilizar a logística de toda uma competição tão difícil e Lima, uma cidade tão distante, né? Mas não tem essa de escolher adversário, não. Sobre contratações, a gente tem intensificado muito, cada vez mais. Semana passada já foi uma semana de 3 ou 4 propostas feitas e nenhuma delas, infelizmente, nós conseguimos fechar. Infelizmente, a questão hoje é uma questão financeira e de responsabilidade que nós temos que ter, mas naturalmente entendendo que o time precisa assim, de reforço. Estamos buscando, estamos tentando, estamos com algumas propostas na rua. Como eu falei, semana passada não foi uma semana proveitosa em relação a fechamento, mas a gente tem a consciência que a gente vai encontrar 1, 2, 3 atletas que sejam do perfil que a gente precisa e que caiba no orçamento do clube, já considerando o esforço orçamentário grande que a gente está fazendo. Infelizmente, ainda não conseguimos fechar essa chave, porque tivemos muitas propostas inviabilizadas por conta da situação financeira mesmo, das propostas financeiras e de encontrar de uma forma responsável atletas que de fato venham a somar. Não adianta a gente trazer ninguém que a gente não consiga pagar, nem adianta a gente trazer ninguém que não consiga jogar e de fato somar no elenco. É uma mistura das duas coisas, com equilíbrio a gente vai conseguir. Eu sei que a torcida está apreensiva, com razão, cobra a contratação também com razão, mas a gente tem que trabalhar para fazer a coisa certa. Não estamos parados, apenas o momento é um momento difícil de conciliação entre o dinheiro que temos para fechar a contratação e atletas que de fato a gente acha que vão somar. Hoje tem mais umas 2 rodadas aí de negociação com empresários. Eu espero que a gente consiga avançar essa semana, tá bom?